Bom dia, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Como prometido no vídeo passado, hoje eu vou começar a explicar cada um dos traços de caráter, sendo que o primeiro deles é o esquizoide. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, se gostar do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, deixe aqui o seu comentário para a gente poder saber se está de acordo com aquilo que vocês desejam, se vocês estão gostando ou não, e para que eu possa adequar melhor todo o conteúdo desse canal, já que a intenção é justamente ajudar as pessoas. Se você também ainda não viu, vai lá no vídeo anterior para você saber o que é que são os traços de caráter, porque existe uma explicação sobre todos eles, o que eles são, como eles agem em nossas vidas, porque hoje eu vou direto ao ponto. Vou falar do primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. Vamos lá? Vocês já ouviram falar, o pessoal mais antigo com certeza já ouviu falar, já ouviu esta música, melhor dizendo. Uma música que diz assim: ando meio descuidado, eu nem sinto meus pés no chão. Inclusive, esta música é de uma clássica esquizoide, uma pessoa que tem predominância do traço esquizoide, que é Rita Lee. Se não me engano, essa música é da época dos Mutantes. Mas ela gravou sozinha também, acho que sem os Mutantes. Enfim, não sei, mas essa música é da Rita Lee. E Rita Lee tinha o traço esquizoide como um dos predominantes dele. Como eu disse no vídeo anterior, ninguém tem só um traço de caráter. Todos nós temos os 5, mas sempre tem 2 ou 3 que são mais predominantes. E que é justamente isso que a gente enxerga melhor nos nossos traços físicos e nos nossos comportamentos, certo? Bom, e primeira coisa eu quero explicar uma coisa chamada processo de mielinização. O que é um processo de mielinização? Nós temos os nossos neurônios, como todo mundo sabe, e quando nós estamos dentro do útero até a primeira infância, né? No máximo, lá para os 5, 6, estourando os 7 anos, todos os nossos neurônios, eles sofrem um processo chamado mielinização. O que é mielinização? A mielinização é como se fosse um encapamento, é uma formação de uma capa protetora para esses neurônios, né? Poderem ter uma atividade melhor, se conectarem melhor. É como se fosse, sabe, fio que a gente tem de telefone, de tudo quanto é coisa, que a gente por fora da parte de metal não tem uma capinha que é para protegê-lo e para fazer com que ele possa se conectar com outro fio de uma forma melhor e mais segura. É mais ou menos isso que acontece no nosso corpo inteiro. Ele começa aqui no cérebro e vai até lá na região sacra, no final da coluna vertebral. É porque é lá que estão os principais condutores nervosos, por assim dizer, que por ali que vão todas as informações para o resto do nosso corpo inteiro, certo? Compreendido isso, os traços de caráter, eles são formados justamente nesse período, no processo de mielinização do corpo, do bebê até a criancinha, que ao chegar no máximo aos 7 anos, normalmente até os 5, 6 e um pouquinho, que é justamente quando se forma o último traço de caráter, que é o rígido. Mas vamos falar do esquizoide. Quando o bebê está no útero da mãe, ele não tem a menor ideia de que existe um ser que é a mãe. Para ele, não sabe que existe um mundo lá fora. Para ele, o mundo é ele e o útero. Ele não tem a menor ideia. O bebê, ele não pensa. O bebê, ele não raciocina. O bebê tem apenas sensações. O útero é um lugar quentinho, é um lugar flexível, tem aquele líquidozinho lá dentro, parece que a criança está dentro de uma piscininha. E aquilo é super confortável para o bebê. Mas toda vez que a mãe tem uma descarga de adrenalina muito grande, seja porque ela tomou um susto, porque ela está preocupada, ou porque, por exemplo, de fato,
ela não queria aquela gravidez, ou porque ela teve uma gravidez sem imaginar e agora está preocupada como é que vai ser, ou porque ela desejava demais um bebê e ela está preocupada em tomar todo o cuidado com aquele bebê. Enfim, seja lá qualquer tipo de problema. O útero da mulher, ele fica mais frio, porque o sangue vai todo para as extremidades. Quando a gente tem uma situação extrema, né? Como eu disse, a adrenalina está ali muito presente no corpo. O ser humano tem uma coisa muito inteligente, o corpo tem uma coisa muito inteligente, que isso vem de lá dos nossos antepassados, que é o nosso sangue vai muito mais para as extremidades, principalmente para as mãos e para os pés, que é o que a gente fala o momento do lutar ou correr. Então ele tem que ter muito sangue aqui, nesta região, para lutar contra aquilo que tá ameaçando ele, né? Pensem no Homem das Cavernas lá com os dinossauros, aqueles monstros de 3, 4, 5, 6, 10, 200 metros, sei lá quanto eles tinham. Ou então para os pés e para as pernas, para que ele pudesse correr, fugir daquilo, né? Então é um momento de luta ou fuga, como a gente diz. Então, a maior parte do fluxo de sangue vai justamente para esses lugares. E, obviamente, o fluxo de sangue, que é o que alimenta o bebê durante todo esse tempo, ele diminui muito no útero. Então, o que acontece? O útero fica duro, duro mesmo, em vez de ser um lugar flexível como normalmente costuma ser, o útero ele fica duro e ele fica mais frio. E isso, obviamente, vai ser desconfortável para o bebê. E ele começa a perceber que toda vez que ele se mexe, está muito agitado, isso pode acontecer. Significa que isso está acontecendo porque ele se mexe? Não. Essa é a sensação que o bebê tem. Que se ele ficar quietinho, aquilo não vai acontecer. Isso é verdade? Óbvio que não. Claro que não. Mas no sentimento do bebê é isso que acontece. Para ele, o mundo é um lugar inseguro. E quanto menos ele demonstrar que ele existe, melhor. Mas vai continuar confortável, mais quietinho. Então ele joga toda a energia justamente no lugar que está começando o processo de mielinização, que é na cabeça. Então toda a energia do traço esquizoide, que é assim que ele se forma, vai para a cabeça e não para o resto do corpo. A maior parte da energia do esquizoide vai estar concentrada na cabeça. O esquizoide é um ser extremamente criativo, mas ele é muito lógico. Desculpem, gente, mais uma vez as nossas mascotes aparecendo aqui. Se elas estiverem atrapalhando, eu vou dar uma paradinha e a gente volta já, tá bem? Bem, gente, mascote devidamente acomodada aqui, mas ela estava mexendo, claro, no telefone. Engraçado que é a que menos vem. Hoje ela resolveu participar. Vamos lá. Como eu estava dizendo, o traço esquizoide, a maior dor dele é a dor da rejeição, justamente porque ele acha que o mundo é um lugar perigoso, que o mundo não quer, então que ele não tem que existir. Quanto menos ele existir só no mundinho dele aqui, na cabeça, melhor, mais seguro ele estará e melhor ele vai se sentir. Uma das maiores características do esquizoide é justamente a criatividade. Sabe aquele povo que pensa fora da caixa? Aquele povo que tem soluções mirabolantes que ninguém pensa? Pronto, é justamente ele. Quer ver um exemplo clássico do esquizoide? Acho que todo mundo aqui já assistiu aquela série Dr. House, o Dr. House, que é aquele médico que gosta de ficar sozinho, os esquizoides adoram ficar sozinhos, que lê muito, que tem uma vida mais solitária, ele toca o instrumento dele, ele tem um humor extremamente ácido, ele é extremamente lógico, para ele não adianta você vir, ai doutor, eu tô me sentindo... O que que você tem? Quais são os seus sintomas?
Para ele é tudo lógico. 2 mais 2 são 4, por isso, por isso, por isso, e acabou-se. Ele não quer saber como você está se sentindo, se você está angustiado, se você está triste. Ele quer saber o que você tem, certo? Assim pensa o esquizoide. Ele é uma pessoa extremamente lógica, ele é criativíssimo, vocês veem que ele consegue descobrir o que as pessoas têm, aquilo que ninguém descobre, justamente porque ele é muito criativo, ele pensa fora da caixa. Ele não vai com aquela linha de raciocínio que todo mundo normalmente tem. Se a gente tem um pensamento linear, o dele faz isso, igual a gráfico de eletrocardiograma ou de eletroencefalograma. Vó, desculpa, gente. Ela tá mexendo na câmera. Não mexe não, viu, Totóia? Enfim, deixa eu consertar essa câmera aqui que ficou torta. Então, lembra que eu falei que existe dor e recurso? Um dos maiores recursos do esquizoide é justamente a criatividade. Não tem ninguém mais criativo que o esquizoide. Eles pensam fora da caixa, eles têm soluções mirabolantes para tudo aquilo que ninguém consegue resolver. Por isso que eu dou o exemplo do Dr. House, que todo mundo conhece. E quem não conhecer, pode procurar no Dr. Google quem é a série Dr. House. É muito bom, eu mesmo sou viciadíssima nela. Porque justamente eu gosto da inteligência dele, da criatividade dele, eu acho fantástica. E Dr. House, apesar de não aparecer em todos os episódios, ele usa óculos, sim. E como você vai ver, o esquizoide, ele é longilíneo, ou seja, é aquele povo esticado. Normalmente são pessoas mais altas, ainda que elas sejam pequenas, são pessoas bem magrinhas. Normalmente aquele povo bem esticadinho, sabe? Quando parece um izinho, parece... Pronto. O esquizoide. Isso aqui. Aliás, melhor. Tem um aqui bem melhor, que mostra que é o esquizoide. Aqui é o esquizoide. Ele é bem longilíneo, ele não tem curvas. Ele tem um corpo bem esguio. Normalmente ele tem a cabeça maior, mais alongada. Eu tô dando só alguns traços, tá, gente? Não significa que quem tem predominância esquizoide seja sempre assim. Ele tem normalmente os olhos mais ou maiores ou mais esbugalhados, mas parece que vai sair um pouco da órbita. Quando um esquizoide olha, ele não olha aquela coisa assim nos olhos, ele olha, parece que ele tá atravessando o seu corpo, parece que ele tá, sabe, aquela visão que o super-homem tem, que ele vê por dentro do corpo, ele vê o que tá atrás da pessoa, é mais ou menos assim, o olhar de um esquizoide. O esquizoide, ele tem muita dificuldade de se conectar com as pessoas, porque o mundo dele tá aqui, ele prefere estar quase sempre, na maior parte do tempo, no seu mundo do que em contato com as outras pessoas. Normalmente o esquizoide, ele tem, como a gente fala, lá no Brasil a gente fala muito, fulano é todo desconjuntado. Parece que você pegou um bonequinho de massa, e aí você colocou a cabeça maior, mais longilínea, aí depois você fez um corpinho parecendo um lápis, uma caneta, como eu mostrei, aí você faz uma coisinha de massa e cola aqui para ser o braço, aqui. Normalmente ele tem esses ossos bem pontudos, e parece que aquilo foi colocado nele, não tem essa coisa por exemplo, eu tenho uma oralidade muito grande, então eu sou mais arredondada. O oral, ele pode ser magro como for, mas ele tem sempre, ele é mais arredondado, mais redondo mesmo. As extremidades dele são arredondadas. Do esquizoide é exatamente o contrário, é pontudo. Normalmente aquele povo que tem aquele osso bem grandão e que parece que justamente que colocou ali. As pernas são bem magrinhas, justamente porque a energia não vem para o corpo, a energia está aqui. Então, é óbvio que ele não vai desenvolver o resto do corpo, ele tem um corpo frágil. Você nunca vai ver esquizoide puxando ferro em academia. Primeiro que ele não tem paciência para estar ali com um monte de gente. O esquizoide, ele prefere ficar no canto dele. E tá tudo muito bem, obrigada, não tem nada de errado nisso não. O esquizoide normalmente não fala muito. Continuando mais uma vez, Dona Vitória hoje resolveu dar o ar da graça. Ela quase derrubou a câmera. Mas enfim, vamos lá, o telefone. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, o esquizoide, ele não tem muita força no corpo, ele não desenvolve muito o corpo dele, justamente que a energia está toda concentrada na cabeça.
Como eu disse, ele está ali no mundinho dele, ele prefere, ele é a pessoa que lê muito, ele é a pessoa, como eu falei, que toca aquele instrumento mais solitário, ele é uma pessoa que gosta de estar no canto dele, ele não gosta de toque, não fique pegando, sabe aquele povo que gosta de conversar? Eu detesto gente que é assim. Viu fulano e tal, fulano que anda pegando, que tudo vai... Isso é para matar um esquizoide, você pode ter certeza que ele não fica 5 minutos ali, né? E eu tenho bastante esquizoidia também, e é por isso que eu uso óculos, uma das coisas, é por isso que eu leio muito, é por isso que eu sou extremamente criativa, eu sou a pessoa que tem ideias que as pessoas dizem, onde é que você foi buscar isso? E apesar de ter uma oralidade monstruosa, e aí eu vivo essa dualidade, eu adoro estar quieta no meu canto, por isso que eu tenho gatos. Normalmente gato é assim, ele vem, ele brinca, mas depois ele fica lá quieto no meu canto. Eu tenho a minha síndrome de gato também. Eu gosto de estar lá lendo meus livros, quietinho, ouvindo minha música, sem conversar com ninguém, sem muito toque, sem ninguém perto de mim. Essa é a minha característica esquizoide mais forte. Mas assim, o esquizoide, ele tem, por ter o corpo frágil, ele normalmente tem as pernas do esquizoide, elas são meio arqueadas assim para trás. Isso é típico de gente bem magra. Quando você vê uma pessoa muito magra de lado, não parece que as pernas dela são muito meio arqueadas assim para trás? Isso é bem clássico do esquizoide. Eu estou dando alguns traços assim principais, porque são muito conhecidos, né? As pessoas podem ter mais ou menos uma intenção, e é para que você entenda. Você vai dizer, olha, eu sou assim. Ou você vai se encontrar, vai se ver justamente no comportamento ou nos traços físicos. É por isso que é leitura corporal ou comportamental. Qual o problema, né? Qual é a dor do esquizoide? Como eu falei, rejeição. Então, ele vai procurar estar sempre no mundinho dele para não ser rejeitado. Ele não vai se conectar muito com as pessoas. Ele não vai querer muito papo. Ele não é de conversar muito. O esquizoide você pode contar nos dedos das mãos os melhores amigos de um esquizoide e sempre vai sobrar bastante dedo. Às vezes ele tem um, dois, três, no máximo, amigos muito leais e que normalmente são esquizoides como ele. Ou é uma pessoa que não é tão esquizoide, mas que respeita essa forma de ser do esquizoide. Porque hoje em dia na sociedade se cobra muito das pessoas. Você tem que falar, você tem que aparecer, você tem que ser sociável e tal. Não, você não tem que ser nada disso. A sua forma de ser é única e acabou-se. E as pessoas têm que entender e não tem nada de errado nisso. Eu, por exemplo, tenho uma oralidade muito grande. Eu sou falastrona. Mas eu sou uma pessoa, justamente pela minha esquizoidia grande, eu sou oral, rígida e esquizoide. Então, eu tenho o meu momento de me... Eu tenho minha melhor amiga, ela fala assim... Aliás, eu não posso nem dizer minha melhor amiga, porque eu tenho amigas que eu não tenho como comparar. Mas então, pronto, vamos lá. Uma das minhas melhores amigas, tá? Ah, ela, justamente pela minha oralidade, que é difícil dizer quem é meu melhor amigo. Não tenho. Eu tenho pessoas que eu gosto de uma forma, tenho um amor muito grande. Eu não consigo dizer eu gosto mais de fulano do que de Beltrano. Não, isso é uma característica do oral, né? Mas, assim, eu sempre fui de andar de galera e tudo, mas eu sei exatamente quem são os meus amigos. Isso é típico do esquizoide. E a minha esquizoidia sabe perfeitamente que os meus amigos de verdade cabem aqui, né? O oral ele é de galera, isso e aquilo, de muitos amigos. O esquizoide não. E essa minha parte de esquizoidia é grande. Então, assim, como eu disse, uma das minhas melhores amigas, ela diz assim, olha, quando Isa estiver no momento concha dela, respeite. Não adianta que ela não vai sair da concha. E quanto mais você quiser invadir o mundo dela, desrespeitar, mais irritada, mais chateada ela vai ficar. Então, deixe ela quieta. Quando ela tiver, ela fala pelos cotovelos, adora conversar, adora a gente, mas no momento que ela tiver quietinha no canto dela, lendo os livros, ouvindo as músicas, que diz não quero sair, não quero contato, não quero visita, deixe ela lá. Eu não tenho dias que eu não tenho vontade de dar uma palavra com ninguém, nem com as minhas gatas. É bom dia e acabou-se, sabe? Então, e não tem nada de errado. A gente tem que parar com essa mania de querer se moldar, sabe? Se colocar numa moldura, porque o mundo lhe exige. E é por isso que as pessoas sentem tantas coisas hoje, é por isso que as pessoas sofrem tanto. Tem um monte de gente doente e que, na verdade, a doença física é apenas o resultado de uma doença emocional.
muito porque tudo é para ontem, tudo é de uma forma, todo mundo tem que ter sucesso, todo mundo tem que... Não, ninguém tem que ser dessa forma. Então, se você tem esses traços que eu acabei de falar, traços físicos, ou se você tem o comportamento muito normal do esquizoide, não tem nada errado. As pessoas têm que lhe respeitar do jeito que você é. Claro que você tem que tratar a sua dor, porque você está lá congelado na infância, lá na fase intrauterina, no máximo 1, 2 semanas de vida, que é ali que se forma o traço esquizoide, para que você não sofra, para que você possa conviver melhor com o mundo, porque também é necessário você conviver com as pessoas, você tem que interagir com as pessoas. O esquizoide tem muita dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque o mundo dele está aqui, então ele tem muitas ideias, muitas ideias, muitas ideias. Mas se ele sofre uma crítica, por exemplo, ele normalmente é super ácido, ele se fecha ainda mais e ele vai te dar uma resposta que você não vai gostar. Questione ele por que isso é assim, que ele vai gostar, isso vai estimular a inteligência e a criatividade dele. E ele vai entender de forma lógica que você quer compreender, mas se você critica, acabou. Isso é terrível. Então, isso é ruim. Como é que você vai trabalhar? Não é todo mundo que vai compreender esse momento do esquizoide. Quem compreende, ótimo, é mais fácil você respeitar e tudo. Mas tem gente que não vai compreender. O esquizoide procrastina muito, porque ele tem muitas ideias ao mesmo tempo, então ele não sabe colocar em prática. Ele não consegue colocar em prática. Então, eu tenho uma parceria de um esquizoide, por exemplo, com uma masoca, que é a pessoa que faz que acontece, ou com um rígido que também é de fazer, de acontecer, é maravilhoso, porque um vai ter a criatividade, vai colocar para fora, vai ter ideias, vai pensar fora da caixa, vai dar soluções que ninguém dá e o outro vai colocar em prática. Perfeito. Mas é sempre que a gente consegue fazer isso? Não. Então, e para evoluir, a gente precisa sair da dor e ir para o recurso. Todos nós temos todos os 5 e a gente pode usar justamente os recursos de todos eles, mas para isso a gente precisa sair da dor. Como a gente sai da dor? Aí não tem jeito. Tem que ser usando autoconhecimento, usando terapias, usando métodos, técnicas, para que você consiga sair da dor da sua criança. Porque, como eu falei, 99,9% dos nossos problemas tem origem na infância. Não tem para onde correr. Né? Principalmente porque todos nós temos esses traços de caráter. Todos nós passamos por essas traumatizações. É impossível não passar. Não existe ninguém que não tenha os 5 traços de caráter. Pode ter alguém que tenha todos eles equilibrados, mas ninguém tem um só, 2, 3. Somos todos. Tem a predominância, como eu falei, mas ninguém deixa de ter. E todos nós temos as dores dos traços, mas também temos o recurso. E quando a gente sai da dor, quando a gente trata, quando a gente cuida, quando a gente cura, e quando a gente se conhece melhor, né? Por isso que eu falo tanto do autoconhecimento, fica mais fácil para a gente curar, buscar ajuda, curar, ou conseguir até curar sozinho. É muito difícil, mas é possível, algumas pessoas conseguem. E você vai se conhecendo mais, você vai começar a usar os seus recursos. Por exemplo, eu tenho bastante esquizoidia, eu estou fora da dor, estou no meu recurso, eu vou usar isso, pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar bastante, eu vou ser bastante lógica, eu vou ser bastante criativa, e isso vai me ajudar muito na vida. Eu sei que eu vou procrastinar muito, porque eu tenho 3 traços que são uma combinação terrível para procrastinação. O esquizoide procrastina, o oral procrastina porque ele tem a síndrome do baby face do bebê, achar que todo mundo tem que cuidar, que isso, que aquilo, então ele pensa muito, ele sente muito e ele faz muito pouco. Desculpem, dessa vez fui eu. Continuando. Então, o oral, ele sente muito, ele é muito comunicativo, isso e aquilo, é criativo também, mas procrastina muito, porque ele tem essa tendência a achar que o mundo deve alguma coisa a ele, que alguém tem que cuidar dele, como se fosse um bebê ainda. Ô, cara pálida, você já cresceu, você já é adulto, então sai de lá, sai dessa dor da criança que ninguém precisa cuidar mais de você,
Quem vai cuidar de você é você mesmo. Então, o oral procrastina muito, pensando, será que vai dar certo, será que não vai dar? Pensa muito assim também, e se não der certo, o que é que eu vou fazer? O que é que vai ser de mim? Procrastina também. E eu tenho a rigidez, que me faz extremamente perfeccionista. O rígido, ele tem que fazer tudo certinho, bonitinho, perfeito e tal. Ele tem que ser sempre o número um. Ele não quer ser julgado, ele quer ser sempre melhor do que o outro. Quando ele está no recurso, ele quer ser sempre melhor do que ele mesmo. Mas quando ele está na dor, ele quer sempre o recurso, ou ele quer sempre ser melhor do que o outro. É sempre uma competição louca. Então, como ele quer tudo tão perfeito para que ele esteja em primeiro lugar, vamos procrastinar. Então, eu tenho que estar sempre atenta para não entrar na dor de nenhum desses principais traços de caráter meu. Eu tenho que trabalhar sempre, porque às vezes a gente não, às vezes o processo não é absoluto, gente. Eu sempre falo, terapia é processo. Então você vai, cura algumas coisas, você diz, limpei tudo, curei tudo. Mas às vezes tem aquelas coisinhas que estão lá no fundo do tapete, sabe? Debaixo do tapete, lá no fundo do baú, e que quando a gente está curado das outras, está mais forte, muito tempo depois, ela aparece. E você nem sabia que tinha aquilo. Então, você tem que estar sempre de olho, porque se surgir alguma coisa nova, você tem que curar aquela coisa nova. As outras estão bem resolvidas, mas aquela coisa nova pode aparecer, porque nós somos eternos mutantes, a vida é mutante. A gente está mudando o tempo inteiro. O planeta não para, o universo não para. Então, sempre, porque eu tinha uma opinião hoje, amanhã eu tenho outra. Claro, gente, a vida muda, a cabeça da gente também. Né? Os nossos sentimentos mudam, todo mundo muda o tempo inteiro. Então não significa que você seja uma pessoa inconstante, nem nada disso. Claro que você não vai ter uma opinião hoje, amanhã outra, depois de amanhã outra, que aí é diferente. Mas você mudar de opinião porque você viu, logicamente, que aquilo já não faz mais parte da sua vida, que aquelas coisas não funcionam daquela forma e sim de outra, normalíssimo e perfeito, porque é assim que a gente evolui. Não é? Então, eu tenho que estar sempre de olho justamente para não procrastinar, porque meus 3 traços principais são extremamente procrastinadores e eu sei que eu procrastino muito. Eu fico às vezes insegura, será que tá bom, será que não tá? Não sei. Aí que eu ando, sabe, ó. Ô, cara pálida, acorda. Sai daí, acorda, Alice. Sai do País das Maravilhas. Você tá no mundo real, você tem que consertar. Não adianta você ficar pensando, ter ideias maravilhosas, e isso e aquilo, sentir, você conseguir se conectar muito bem, que o oral se conecta muito bem, ao contrário do esquizoide, e depois não conseguir fazer nada. Então, se você, principalmente, você tem um relacionamento, por exemplo, seja de pai, mãe, filho, irmãos, amigos, ou um relacionamento amoroso, que é o que a gente trata muito aqui no canal também, se você é oral, tem uma característica predominante oral, como sou eu, e se você se relaciona com um esquizoide, pode se preparar para ficar frustrado em vários momentos. Porque ele não vai se conectar com você da mesma forma que você se conecta com ele nem com o resto do mundo. Sabe? Um oral, por exemplo, vai dizer assim, olha, poxa, hoje eu não tô bem. O esquizoide vai virar, o que é que você tem? O que é que você está sentindo? Não sei. Como é que eu vou te ajudar se você não sabe o que é que você está sentindo? É lógica. Ele não tá querendo te ofender, ele não tá querendo. Não é que ele não ligue para você, tanto que ele tá conversando com você, tá procurando saber o que é, senão ele nem procurava saber. Mas ele não vai se conectar e não vai fazer aquilo que o oral espera. Oh, meu amor, o que é que você tem? Você tá tristinha? Você tá isso? Você tá aquilo? Você tá... E dá aquele colo que o oral precisa, porque o oral tem sempre esse vazio aqui, quando tá na dor. Então, ele não vai estar o tempo todo de beijos, de abraços com você, porque o esquizoide não gosta de toque. Ele vai querer estar no canto dele de vez em quando e tá tudo bem. Ele não vai querer conversar com um oral. Então, assim, é bom a gente saber essas questões desses traços para que a gente se compreenda e para que a gente compreenda melhor o outro. Imagine, se o esquizoide sabe o que é que o oral precisa e o oral sabe o que é que o esquizoide precisa, como ele é, como ele não gosta, o que ele gosta, pense que a relação melhora muito. Agora, se não sabe, pense os choques, os atritos, as confusões que sempre vão ter. E isso acontece no relacionamento amoroso, acontece no relacionamento familiar, acontece nas relações interpessoais, amigos,
trabalho, tudo, e isso às vezes complica bastante a vida da gente. Bom, eu não posso mais falar sobre os traços, porque isso aqui não é uma aula, eu não posso aprofundar, mas eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona o traço esquizoide, ou seja, é o pessoal normalmente, existem esquizoides que não são tão magros assim, tá? É só para vocês terem uma ideia. O esquizoide normalmente tem um tipo longilíneo, mais esticado, né, mais magro. Tem, como a gente diz, é desconjuntado, tem essas juntas, essas partes aqui, as extremidades dele, parece que foram coladas e não, justamente ele não tem uma conexão. Da mesma forma que fisicamente ele é assim, ele tem a cabeça mais alongada, maior, os olhos normalmente são mais esbugalhados, ou são olhos grandes, ele tem um olhar perdido, parecendo que está sempre no mundo da lua. Ah, uma característica muito grande dos esquizoides. Eles normalmente não ficam com os pés muito no chão. É o povo que está no mundo da lua. Por isso que eu falei da música. Eu nem sinto meus pés no chão. O esquizoide adora sentar, quem tem a esquizoidia muito grande, adora sentar com os pés no alto. Ele sempre acha um lugar para ele apoiar os pés, fica com as pernas cruzadas ou qualquer coisa, mas ele não gosta de botar os pés no chão. Pés no chão é conexão com o mundo e os esquizoides não gostam. Quando eles são obrigados a ter conexão com o mundo, muitas vezes eles desenvolvem alergias urticárias, problemas de pele, não é? Porque ele está sendo obrigado a se conectar com o mundo, com as pessoas que ele não gostaria. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Mas existem tantas outras coisas, tantos outros traços físicos, tantos outros traços comportamentais, que quem que tiver interesse tem muita informação na internet, no YouTube mesmo tem muita coisa, tem muitos profissionais muito bons, mas cuidado com o que vocês leem. Vejam as publicações oficiais de profissionais, né? Porque tem muita gente que não estuda isso, como eu estudei, como eu continuo estudando, e que anda por aí falando um monte de bobagem, tá? Para vocês não acreditarem em tudo. Mas eu acho que com o que eu falei, vocês viram algumas características físicas, algumas características comportamentais, que dá para você ter ideia de dizer, olha, aquele meu filho, lembra que eu falei do caso dos gêmeos no vídeo passado, que a mãe fica doida sem saber? Um é calado, é quieto, gosta de ficar no canto dele, lendo os livros, ouvindo música, no computador, isso e aquilo, tem meia dúzia de amigos, 2 ou 3 no máximo. Como a gente brinca no Brasil, a gente fala, tem uma meia dúzia de 2 ou 3. O outro gêmeo que foi, estava ali na barriga também, talvez ele tivesse uma posição muito mais confortável do que o outro. Então, ele tem uma característica oral, ele tem vários amigos, ele vai pra balada, ele brinca, ele é extremamente carinhoso, beija, abraça, adora conversar, adora falar. Por quê? Porque o traço dele principal é oral. Então, assim, fica muito mais fácil da gente compreender por quê. E não ficar dizendo, meu Deus, eu criei os dois da mesma forma, os dois estavam dentro da barriga, me alimentei igual e tal. Por que eles são tão diferentes? Para começar, porque são indivíduos e cada pessoa é de um jeito. Ah, foi bom falar sobre esse assunto. Nem todo esquizoide vai ter todas essas características que eu falei, que todas as outras, existem milhares de outras coisas que a gente avalia, não são só essas. Isso não é regra, porque nós somos diferentes. Né? Então, você vai ver esquizoide que não é tão magro, você vai ver esquizoide que não usa óculos, você vai ver um esquizoide que até não procrastina tanto. Então, não é uma regra, tem que ser assim. Não. Isso é o que normalmente acontece com a maioria das pessoas. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiverem dúvidas ou se disserem, poxa, eu me vi aqui, eu me encontrei, eu conheço alguém que é dessa forma e tal, comenta que isso é tão importante, gente, para o canal, é importante para mim, para compreender o que está acontecendo, se vocês estão gostando ou não do conteúdo, é importante para outras pessoas, vocês podem trocar, e um dos objetivos aqui do canal é justamente esse, que a gente se ajude, né? Se você gosta, deixa o like, isso é mais do que importante. Hoje em dia o YouTube mudou e a gente precisa de likes para que o YouTube entenda
que as pessoas estão gostando desse conteúdo, que esse conteúdo é relevante e que vale a pena indicar para outras pessoas, senão eles não, simplesmente o YouTube não recomenda, pronto, melhor dizendo, para outras pessoas. E aí o que acontece? O canal não cresce, outras pessoas não vêm, outras pessoas deixam de ser ajudadas, então isso não é nada legal. Gostou? Conhece alguém que ia se interessar pelo assunto, ou você iria ajudar aquilo? Compartilha, né? E pede para a pessoa se inscrever também. No próximo vídeo eu vou falar do segundo traço de caráter, que é o oral. Mas se vocês quiserem, tiverem muitas dúvidas, eu posso esclarecer mais dúvidas, tanto deixadas aqui no comentário, quanto se vocês pedirem, eu posso fazer uma coisa mais aprofundada. Mas para tudo isso, eu dependo única e exclusivamente de vocês, para que eu tenha um retorno, para saber se está agradando, se não está, se o conteúdo é bom, se não é. Então, por favor, me ajudem. Deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E o mais importante, estejam aqui na próxima semana para ver o segundo traço de caráter. Muito obrigada por terem me assistido até aqui e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Beijos. Tchau, tchau.